Olá, meus irmãos queridos, meus amados em Cristo Jesus. É uma alegria muito grande poder, nesta manhã, hoje, quinta-feira, estar na Sala da Esperança junto com você, estudando a nossa lição da Escola Sabatina. Vocês não podem imaginar a alegria que eu tenho. Para mim é o maior prazer poder estar com vocês todos os dias. Você pode ter esta certeza. Tanto é que já temos aí quase 200 vídeos, e com a graça de Deus vamos muito mais longe. Tá? E tem sido mensagens inspiradoras, mensagens iluminadas pela Palavra de Deus, porque nós não temos outra base para fazer os nossos comentários a não ser na Palavra de Deus. Como cristãos, a base do nosso estudo é a Bíblia Sagrada. Por isso eu convido você cada dia permanecer juntos na Sala da Esperança, para podermos estudarmos mais e mais, conhecer mais. Essa é a vontade de Deus. Nós venhamos a conhecer mais e mais da sua vontade para a nossa vida. Tá? Mas não deixe de compartilhar também com outras pessoas que você conhece, que você sabe que ela precisa também de entendimento, precisa de compreensão, precisa de uma mensagem importante. Não deixa de enviar, usa aí os seus meios de comunicação e envia para estas pessoas. Aproveitando, já pede também para se inscrever na nossa sala e ativar também o sininho, que é muito importante para recebermos todos os dias aí o conteúdo da Santa Palavra de Deus. A nossa lição de hoje: sacerdote sem pecado. Queridos, é muito maravilhoso saber que nós temos um sacerdote que ele é santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores e exaltado, exaltado e adorado acima dos céus. Tá? Nós temos aqui essas 5 características que encontramos em Jesus, o verdadeiro sacerdote, que os sacerdotes aqui da terra, da linhagem de Levi, da tribo dos levitas, não tinha. Santo, essa expressão de santidade aqui, falando sobre o Cristo Jesus, é que ele não tinha contaminação e não era corrupto. Jesus não tinha nenhum tipo de contaminação com o pecado. Apesar de que quando você é separado, chamado por Deus para uma finalidade, é considerado santo também. Mas não essa santidade que é encontrada em Cristo Jesus. Somos santos, mas pecadores. Santos porque fomos separados, por exemplo, para uma finalidade. Deus nos separou para uma missão importante, para ser o seu povo, para ser os seus filhos, para separarmos do pecado. E Deus nos considera como santo. Mas lá no nosso íntimo, nós temos a natureza do pecado. Tá? Jesus não tinha. Então Jesus é santo. Jesus era inculpável. Queridos, a liderança judaica, naquela noite de quinta-feira, que eles, pela madrugada, julgaram a Jesus de forma falsa, procurando ali testemunhas falsas para tentar acusar Jesus de alguma coisa, e não conseguiram encontrar nenhuma acusação. Jesus era inculpável, Jesus não tinha pecado, Jesus não errou em nada, absolutamente nada. Eles não conseguiam achar uma forma para condenar Jesus. Então, para eles condenar Jesus para levar à morte, tiveram que corromper algumas testemunhas falsas para fazer algumas acusações falsas ali diante do Tribunal de Justiça, do júri, ali onde ele estava sendo julgado por Pilatos.
Mas, meus queridos, Jesus era inculpável. Jesus não tinha nenhum vínculo com o pecado. Jesus era sem mácula. Ou seja, Jesus não tinha mancha. O sacrifício de Jesus era perfeito, porque Jesus não tinha nenhuma mancha do pecado. Tá? Lembra que o cordeiro que deveria ser oferecido como sacrifício tinha que ser um cordeiro que não tinha manchas? Então, porque esse cordeiro representava Jesus, que não tinha nenhum tipo de pecado, nenhum vínculo com o pecado, né? Você não encontrava ali uma pequena manchinha, né? Nem sequer por um pensamento mau que Jesus pensou. Jesus era inculpável, sem nenhuma mácula. Tá? Também Jesus foi separado dos pecadores. Nós temos aqui dois ângulos importantes para podermos entendermos. Primeiro, Jesus foi separado dos pecadores, porque Jesus não tinha contaminação com o pecado. Então Jesus não era um pecador. Embora Jesus vivia no mundo, né, junto com pecadores, mas era totalmente diferente, porque Jesus tinha a natureza humana, a nossa natureza. Jesus foi tentado em todas as coisas que você possa imaginar. Jesus foi tentado, assim como nós somos. Né? Jesus foi tentado muito mais do que Adão e Eva. Adão e Eva foi tentado pouco, né? E logo eles cederam ao pecado. Adão e Eva, eles não viviam no mundo, né, no contexto de pecado. O mundo que eles viviam era perfeito, não tinha pecado, eles não conheciam o pecado. Fazer o bem e viver no bem era algo natural para eles. Tá? Algo terrível para eles foi para pecar. Né? Porque eles não tinham vínculo com o pecado. Já Jesus, meus queridos, ele viveu no mundo totalmente, você nem imagina a situação de corrupção, né? Onde não poderia existir de maneira nenhuma corrupção, existia, que era dentro do templo. Né? Fazia ali negócios, cambagem, né? Cambiamento ali, trocas de moedas, né? Vendia de forma desonesta ali as ovelhas, mentia dizendo que o pecador que trouxe a ovelha dele não servia para ser oferecido. Então aquela pessoa vendia, trocava com eles, né, com os sacerdotes ali, com a liderança judaica, trocava a oferta que ele trouxe, né, o animal que ele trouxe, o cordeiro, por um outro lá que eles tinham lá para vender, e você praticamente dava o seu e comprava o deles. Era uma corrupção terrível que existia ali dentro. Você nem imagina como era isso, sem falar no mundo político, né, dentro onde você esperava encontrar justiça, não encontrava, os juízes, a maioria era tudo corrupto. Então Jesus viveu nesse contexto, no mundo nesse contexto. Foi tentado em tudo que você possa imaginar, mas Jesus não deixou se contaminar de maneira nenhuma. Né? Por esta razão, Jesus era separado dos pecadores. Tá? Vivia conosco, mas não se contaminou. Tá? O outro contexto também, que Jesus se separou dos pecadores, foi que ele, depois de terminar a sua missão aqui, ele foi embora para os céus. Né? Ele foi ali dar continuidade da sua missão redentora e salvadora como nosso sumo sacerdote, que nós estamos estudando esta semana como nosso intercessor, no santuário celestial. Uma vez que o santuário aqui da terra deixou de existir, né, a lei cerimonial Jesus cravou na cruz, aquela mortandade de animais deixou de existir. Por exemplo, existe aí um pensamento, né? Nós não temos isso escrito na Bíblia, mas diz que naquele momento, quando Jesus morreu, quando Jesus disse: está feito, Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, o sacerdote, era exatamente por volta das 3 horas da tarde, na hora do sacrifício da tarde, e o sacerdote que estava ali oferecendo o cordeiro ali, naquele momento, ele conseguiu
pela primeira vez na história, escapar da mão do sacerdote. E ele foi salvo também, porque o verdadeiro cordeiro estava morrendo na cruz. Não havia mais necessidade de um animal morrer em favor de um ser humano. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, de forma misteriosa, né? Uma mão invisível ali rasgou aquele véu do templo, e o significado de tudo isso é que o santuário agora estava sendo transferido para o céu. Ou seja, aquilo que era feito aqui no santuário terrestre, agora Cristo Jesus estaria fazendo no céu. Como? Intercedendo por nós como sumo sacerdote. O sacrifício já havia feito, de forma perfeita, ele entregou a sua vida por nós, e agora ele continuaria o seu ministério como o nosso intermediador. Tá? Por essa razão, Jesus separou dos pecadores. Tá? Foi exaltado acima dos céus. Tá? Somente um Deus, meus queridos, um Deus que é Criador, soberano, é que ele pode ser exaltado acima dos céus. O salmista Davi, no capítulo 57, por exemplo, do livro de Salmos, e também no capítulo 108, verso 5, ele fala ali que Deus é exaltado acima dos céus. Ou seja, Jesus ele foi reverenciado e adorado pelos anjos e também, meus queridos, pelos mundos que não caíram no pecado, embora foram tentados também como nós fomos por Satanás, e nós caímos, mas eles não caíram no pecado. Tá? Jesus, nós podemos ter esta certeza que somente Deus que pode ser adorado, nosso Jesus, ele é Deus. O nosso sumo sacerdote é Deus. Tá? E essa é uma alegria de podermos alegrar o nosso coração em saber que nós temos um Deus, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele nos ama, que Ele tem um carinho especial, né? E que não tem impossível na nossa vida que Jesus não pode resolver. Não existe. Tá? Se existir algum impossível na nossa vida que Jesus não pode resolver, esse impossível foi nós mesmos que colocamos. E quando nós impedimos que Jesus resolva a nossa vida, resolva os nossos impossíveis, Ele não pode fazer nada. Por nossa culpa, por nossa livre escolha. Tá? Mas não existe nenhum impossível que, colocando nas mãos de Cristo, Ele não possa resolver. É óbvio que talvez Ele não vai fazer de acordo com a nossa vontade. Mas Ele vai fazer muito melhor do que aquilo que nós queremos e desejamos. Porque Ele vai fazer conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele entende que é o melhor para nós como filhos. Tá? Então fica aqui, meus queridos, né? O estudo desta lição que nós tivemos hoje, um estudo muito confortante, muito importante, né? Que vem aumentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza de que nós não estamos sozinhos. Cristo nos ama e ama muito. Tá? Ele, como humano, Ele é o nosso exemplo. Tá? Jesus é o nosso exemplo como humano. Ele tomou a nossa natureza para nos exemplificar. Tá? Ele passou por tudo que nós passamos e Jesus disse: você pode ser mais do que vencedor, mais do que uma vencedora, porque eu venci. Tá? Também Jesus é Deus, e com isso nós podemos ter certeza, né, como diz o apóstolo São Paulo, ali no livro de Romanos, né, no capítulo 8, o que pode nos separar de Deus? Será que a morte? Será que as potestades? Será que as alturas? Será que a profundidade? Né? Será que a dor? A nudez? O que pode nos separar de Deus? Paulo diz: nada neste mundo pode nos separar do nosso Deus. Tá? Porque nós somos mais, diz o verso 37, somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E realmente Deus possa te abençoar, à luz da sua palavra, que nós tivemos hoje, a compreensão, como um sacerdote maravilhoso desse que nós temos, o Cristo, que é o nosso sacerdote sem pecado. Meus amados, meus queridos, que realmente você seja abençoado em Cristo Jesus. Pode ter certeza, você pode chegar a Cristo Jesus com o seu coração, aberto para que Cristo possa entrar na sua vida, que Ele vai mudar a sua sorte, mudar a sua vida. Vamos orar? Ó Deus querido, ó Deus amado, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor por ser o nosso sacerdote sem pecado. Sacerdote justo, sacerdote fiel, sacerdote honesto, um sacerdote que não se compra e nem se vende. Mas o Senhor é o nosso intermediador, o nosso Redentor, Salvador, aquele que nos apresenta diante do Pai como justos pela imputação da justiça de Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco neste dia. Em teu nome oramos. Amém.